Antes de Atlântida, antes da Suméria, antes do Egito, existiu, segundo antigas tradições, um continente colossal que teria sido o berço de toda a humanidade. Um reino tão avançado, tão poderoso e tão antigo que teria influenciado civilizações ao redor do planeta. Seu nome era Mu, o continente perdido do Pacífico. Durante muito tempo, Mu foi tratado como lenda, mito ou fantasia. Mas ruínas misteriosas, símbolos espalhados por culturas distantes e relatos indígenas antigos levantam uma pergunta que especialistas evitam: e se Mu realmente tivesse existido? A história de Mu, como conhecemos hoje, começou no século XIX, e quando o explorador Augustus Le Plongeon estudava ruínas maias na América Central. Entre símbolos, esculturas e inscrições, ele acreditou encontrar registros de uma civilização anterior que teria sido destruída por um cataclismo. Para Le Plongeon, os maias eram descendentes diretos dos sobreviventes de Mu, um povo que teria fugido após o continente afundar. Mas foi o coronel britânico James Churchward quem transformou Mu em um dos maiores mistérios da origem humana. Ele afirmava ter estudado antigas tábuas de pedra chamadas Tábuas Naakal, que conteriam registros de um continente enorme, habitado por mais de 60 milhões de pessoas. Segundo ele, Mu era uma civilização avançada, com arquitetura monumental, conhecimento de astronomia e um domínio que se estendia por vastas regiões do planeta. Churchward descreveu Mu como uma terra próspera, cheia de templos gigantescos, cidades planejadas e uma sociedade que existiu por dezenas de milhares de anos. O continente teria sido destruído por uma sequência de erupções vulcânicas e terremotos que rasgaram a crosta terrestre, fazendo tudo afundar no Pacífico em um único dia. Mas Mu seria apenas fantasia? Ou existem pistas reais? Diversas ilhas do Pacífico possuem ruínas que não se encaixam completamente na história oficial. A mais impressionante delas é Nan Madol, na Micronésia. Uma cidade construída sobre recifes com enormes blocos de basalto, como se fosse uma Veneza ancestral perdida. Até hoje, ninguém sabe como esses blocos gigantes chegaram ali. Na Polinésia, povos antigos falam de Hawaii, a terra original, de onde todos os seus ancestrais teriam vindo. Uma terra que teria sido destruída pelo mar. Na Ilha de Páscoa, os moais gigantes olham para o horizonte como guardiões silenciosos de uma história ainda mais antiga. Suas técnicas de construção, alinhamentos e forma de transporte permanecem enigmáticos. E no Japão, a estrutura submersa de Yonaguni continua sendo um dos maiores debates da arqueologia moderna. São rochas naturais ou ruínas de uma civilização muito mais antiga. Seus degraus, colunas e formas sugerem algo feito por mãos humanas, mas datar o lugar é extremamente difícil. Quando reunimos essas peças ruínas espalhadas, mitos polinésios, símbolos semelhantes entre culturas distantes, surge uma pergunta: seria Mu uma lembrança ancestral, transmitida oralmente por milhares de anos?
As descrições falam de um continente enorme, destruído por um cataclismo. E, embora isso soe impossível, a Terra já testemunhou desastres catastróficos capazes de destruir ilhas inteiras. A explosão da supererupção Toba, o colapso da ilha de Santorini, megatsunamis pré-históricos, mudanças tectônicas e rachaduras continentais são eventos registrados na geologia moderna. Se Mu existiu, suas ruínas estariam hoje a centenas de metros de profundidade, destruídas pela atividade vulcânica, cobertas por sedimentos, partidas por placas tectônicas. O Pacífico é o oceano mais profundo do mundo. 98% de seu fundo permanece inexplorado. Isso significa que, se Mu realmente existiu, ainda há muito que a humanidade não viu. Algumas teorias sugerem que os sobreviventes de Mu migraram para diversos lugares, levando consigo conhecimentos que deram origem a culturas posteriores. Isso explicaria pirâmides ao redor do mundo, símbolos idênticos em continentes distantes e mitos semelhantes sobre terras afundadas, presentes em várias tradições antigas. Mas uma pergunta permanece: Mu foi real? A ciência tradicional afirma que nunca existiu um continente no Pacífico. Mas é importante lembrar, a mesma ciência já afirmou que Troia era mito até que foi encontrada. Disse que o Bar nunca existiu até que suas ruínas apareceram sob o deserto. Negou Heracleion até que mergulhadores encontraram a cidade inteira. E considerou Göbekli Tepe impossível até que foi escavada. A história da humanidade está cheia de lugares que um dia foram lenda, até o momento em que deixaram de ser. Mu pode ter sido mito, pode ter sido memória distorcida de um desastre antigo, ou pode ter sido um fragmento real de um passado que ainda não compreendemos. Nenhuma lenda sobrevive por milhares de anos sem carregar alguma verdade oculta. Enquanto os oceanos permanecerem pouco explorados, enquanto novas tecnologias revelarem o que está escondido sob as águas, e enquanto ruínas misteriosas continuarem surgindo em ilhas remotas, a busca pelo continente perdido de Mu continuará. Se esse mistério te fascinou, inscreva-se no canal. No próximo documentário, vamos explorar outra civilização que o mundo quase esqueceu.